De Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, neste vídeo nós vamos começar a responder os questionamentos de um nosso irmão, de nome Edivaldo Oliveira. Ele é valente, né? Está animado em contestar os 70 pontos heréticos que eu estou denunciando no Ministério da Congregação Cristã do Brasil, que perverteu as nossas doutrinas, abandonou as nossas doutrinas originais e estão na apostasia, numa apostasia completa. Então veja, a origem dessa apostasia está nisto, na profecia do apóstolo Pedro, que ele deixou registrado que, como entre vós houve falsos profetas, também entre vós haverá falsos doutores que introduzirão. Veja, introduzirão o quê? De que maneira? Encobertamente. Está vendo aqui, ó? Encobertamente. Heresias de perdição. Tá? De que maneira? De que maneira farão a introdução dessas heresias de perdição? Reuniões secretas, listas secretas de ensinamentos e mensagens subliminares. E trazendo sobre si mesmos repentina destruição, negando o Senhor que os resgatou. Né? Negando até o Senhor que os resgatou. Então vamos ver o que disse o nosso querido irmão Edivaldo Oliveira. A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso querido irmão Edivaldo Oliveira está meio agitado, né? Ele quer respostas imediatas. Quer respostas imediatas. E esquece que a gente também tem outros compromissos, né? Hoje, por exemplo, eu passei a manhã toda acertando aí a parte da... A minha esposa quer ver a net, né? O vídeo, os canais da net, lá na sala, entende? E eu precisei fazer algumas modificações. E como eu não manjo destas coisas, né? Eu levei muito tempo, fiz a montagem errada, tal, foi uma complicação danada. E outros problemas também que eu tive que resolver. De modo que ele agora, depois, né, de uma demora terrível, que eu pensei que jamais ele tinha desistido de responder os meus 70 pontos heréticos. Ontem, né, hoje pela manhã, ontem no finzinho do dia, e hoje pela manhã vi aí os seus questionamentos. Então ele escreveu um texto longo, né, queria resposta, eu não respondi absolutamente nada, só coloquei um quadro, né, onde você lê, né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Isso está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Né? Só isso que eu fiz, né? E disse a ele que guardasse isso bem na sua mente, porque isso é isso. Nessa profecia que eu vou desenvolver toda a minha argumentação. De que falsos doutores, falsos mestres, falsos profetas, eles introduzem heresias no meio de uma comunidade cristã de maneira encoberta. E a congregação é o retrato disso aí. Por quê? São reuniões secretas, né? Dessas reuniões secretas, eles fazem listas secretas de ensinamentos dirigidas exclusivamente aos anciãos, tá? Para serem empregadas no meio da pregação por meio de linguagem subliminar. O que é uma linguagem subliminar? São aquelas mensagens que você embute no meio da sua pregação e que o ouvinte, ele não vai, com a sua inteligência, ele não vai compreender. Mas isso cola no seu subconsciente e ele passa a acreditar aquilo como verdadeiro. Eu tenho muita prova, muito documento para provar que isso acontece.
Mas, veja, eu preciso de tempo para fazer todas estas coisas, tá certo? Então, ao devido tempo, nós vamos responder, tá? Com fartura de documentação, que esses homens mataram, destruíram famílias, milhares, tá? Ao longo desses 70 anos, entendeu? Por meio desse ocultismo diabólico, né? E que agora, em abril do ano de 2016, eles confessaram isso. No tópico 33, eles declararam lá que não existe pecado de morte, que era uma ferramenta poderosa usada pelo ministério para matar as almas e destruir suas famílias. Não existe pecado de morte, existe pecado para a morte. Entende? E que não devemos julgar as pessoas, dizendo que estas pessoas pecaram de morte, porque nós não somos ninguém para julgar quem quer que seja. Quem é o juiz é o Senhor Jesus. E, aliás, eu vou aproveitar aqui, comentando esse tópico de ensinamento, o seguinte: está aí uma prova do ocultismo destes homens. Está aí uma prova do ocultismo destes homens. Lá por volta de 1950, 1960, alguém se levantou, né, na tribuna e sacou, né, para exortar no capítulo 1, no capítulo 5, verso 16 da carta de 1 João, onde está escrito, né, se você vê um irmão pecando, ore por ele, e Deus vai operar na vida dele e libertá-lo do seu pecado. Agora, aqueles que estão cometendo pecado para a morte, por esses eu digo que não orem. É somente para não orar, não é para fazer juízo. Dizer que pecou de morte, foi para o inferno, não tem perdão, caiu da graça, essas loucuras todas que esses homens fizeram ao longo do tempo. Na apostasia do que a Bíblia ensina. Porque a palavra de Deus não ensina que Deus mata seus filhos. Né? Leia lá o capítulo 5 de 1 Coríntios, e você vai ver que teve um crente lá na igreja de Corinto que deitou com a mulher do pai dele. Ele fornicou, a mulher do pai dele adulterou, mas ele fornicou. E Paulo expulsou ele da igreja, dizendo que ele era um pecador, uma alma perdida, estava para o inferno, caiu da graça, é um cadáver, está fedendo, fez isso. É absoluto. Ele convocou a igreja de Corinto, né, oraram a Deus, entregando esse crente a Satanás para destruição da carne. E lá está bem escrito: para que a alma, o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não mandou ele para o inferno, não. Mandou destruir a carne, orou para destruir a carne, para ser salvo no dia do Senhor, porque Deus não mata seus filhos. Agora, um idiota, um fanático religioso, um cego, assumiu a tribuna e sacou a preposição para, substituiu pela preposição de, e de pecado para a morte tornou-se pecado de morte. Né? E de lá para cá, 70 anos, 60, 70 anos, destruindo, matando pessoas, o que eles não mataram. Matar que jeito? De um tiro na cabeça com o revólver? Não. Eles não mataram desse jeito. Eles mataram com pregações mentirosas. Caiu da graça, perdeu a alma, você é um cadáver, está fora da... Você é das minhas ovelhas, fora daqui e tal. E muitos, por não terem uma personalidade bem estruturada, se suicidaram. Outros abandonaram suas famílias, puseram um saco de lixo nas costas e saíram pelo mundo, já que ele foi ser a única mentira, né, que ele aprendeu, é que Deus fala na boca desse homem. Então, se Deus está dizendo que ele é uma alma perdida, então, outros, já que que Deus me rejeitou, que eu vou parar no inferno, então eu vou aproveitar esse mundão velho aí, e se atiraram no pecado. Aniquilaram, com essas pregações, aniquilaram
qualquer experiência de salvação para estas almas. Agora, a prova do ocultismo é que esse ensinamento, né, ele permaneceu oculto durante todos esses anos. Eu, por exemplo, fui descobrir isso daí, acho que em 2009, 2010, que existia esse ensinamento escrito. Né? E agora, no ano passado, em abril do ano passado, eles estão se retratando disso, entendeu? Mas isso ainda está oculto, está em listas secretas de ensinamentos. E os anciãos vão pregar esse ensinamento por meio de linguagem subliminar. Eu pergunto, será que vai produzir os efeitos desejados? Não sabemos. E a prova está que eles ainda estão matando pessoas, expulsando da igreja. Até o dia de hoje estão fazendo isso. E o ensinamento é desde abril do ano passado. Por quê? Porque está oculto, está em lista secreta de ensinamento. Tem gente que lê e entende e começa a praticar, mas muitos anciãos e cooperadores não sabem disso, não sabem interpretar, não entendem nada. Então, isso daí tinha que estar em circular aberta para todo mundo saber. Todo mundo saber. Não, mas está ainda em lista secreta de ensinamentos. Então está aí, ó, eu estou aqui, eu fiz aqui uma abertura, né, colocando mais um pedacinho no vídeo anterior para mostrar isso. Tá? Que é um ocultismo desgraçado, tá bom? Bom, mas vamos avante aí no vídeo que eu produzi ontem, né? Vamos lá. Então, tá? Mas ele está me provocando aí com vários comentários, né? Então, ele quer saber quem são os maçons. Tá? Eu tenho uma lista enorme de maçons da Congregação Cristã no Brasil. Muitos estão mortos, alguns ainda estão rodando por aí, tá certo? Se você me dá o seu e-mail, eu mando ele para você. Tenho certeza que se você for questioná-los, alguns deles aí, você for questioná-lo, ele vai mentir, porque o maçom é mentiroso. Tá entendendo? Então, eu mesmo poderia questioná-los, mas eles são mentirosos na sua natureza. Jamais vão confessar que são maçons. Outra coisa, você diz lá, se eu discordo de Atos 20, 17 a 38, que Paulo só chamou os anciãos para a reunião que você lê lá nesse textozinho do capítulo 20, que ele separou para justificar reuniões secretas onde a igreja não tem participação nenhuma, são só os anciãos. E esquece que o capítulo 20, ele começa no primeiro verso. E no primeiro verso a gente lê o quê? Paulo chamou para si os discípulos e os abraçou e saiu para a Macedônia. Junto com ele, não foi sozinho. Muita gente foi junto com ele. Veja bem o verso 3. E acompanhou-o até a Ásia Sópater de Bereia e dos de Tessalônica, e Aristarco, segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Não está dito aí que estes eram anciãos. Pode ser que sim, pode ser que não. Na leitura do capítulo 20, você vai descobrir que estas pessoas e outros mais que estavam com Paulo eram homens dignos, crentes de bom testemunho. Se tinham responsabilidade na igreja, se não tinham, não podemos afirmar. E estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Olha lá. Aí ele ficou por 7 dias nesse lugar, né? E por aí vai, o tempo todo, sendo acompanhado por pessoas, irmãos. Agora, no capítulo 17, ele diz, quando ele estava em Mileto, ele mandou chamar os anciãos da igreja. Está dizendo que ele estava sozinho nessa hora? Ou que estava somente com os anciãos?
Será que não tinha crentes? Não podemos fazer semelhante afirmação. Entendeu? Então você está indo além do que a palavra de Deus, a Bíblia, ensina. Nós não devemos ir além daquilo que está escrito. Você deve respeitar o texto das Escrituras, porque senão você vai fazer as mais absurdas interpretações. Entende? É isso aí, tá? Ó, você está me inquirindo a respeito do capítulo 20, é um trechozinho, alguns versículos do livro de Atos, tá? Para provar, justificar reuniões secretas, listas secretas de ensinamento e pregações com mensagens subliminares embutidas com doutrinas heréticas, doutrinas de perdição. Quando você, no livro de Atos, você entenda, lá está o padrão para reuniões ministeriais, sobretudo para decisão de doutrinas. Tá? Em Atos 15, você lê que o ministério se reuniu, os apóstolos se reuniram para tratar de uma doutrina de perdição. Crentes convertidos, mas que ainda não haviam abandonado o judaísmo, estavam ensinando que o crente, para se salvar, precisava se circuncidar. E o que eles decidiram, que os apóstolos se reuniram e decidiram, isso foi acompanhado pela igreja. Estavam lá presentes, viram tudo o que foi decidido e ouviram todas as decisões. E, inclusive, sabiam quem eram estas pessoas. E a decisão foi também eleger alguns homens, não fala que eram anciãos, eram homens, irmãos de bom testemunho, poderiam ser cooperadores, poderiam ser diáconos. Lucas, que foi o autor do livro de Atos, ele foi testemunha visual de muitos eventos relatados no livro de Atos que aconteceram na vida do apóstolo Paulo. Agora você veja, está aí, você consegue ler? Presta atenção. Então pareceu bem aos apóstolos, tá? Olha, aos apóstolos e aos anciãos, estavam os anciãos lá, não é isso? Agora veja, com toda a igreja. Vou repetir. Com toda a igreja. Escutou? Presta atenção. Com toda a igreja. Abre bem a sua orelha. Com toda a igreja. Eleger homens dentre eles. Veja, com toda a igreja, pareceu bem eleger homens dentre eles. Então, o verso 25 diz, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados irmãos, Paulo e Barnabé. E aí, com cartas escritas, no versículo 30 diz assim, tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, juntando a multidão, entregaram a carta. Não chamaram o ancião, vem cá aqui, levaram ele para um cantinho lá, entregaram a carta. Não fizeram isso, juntaram a multidão. Essa carta foi lida, tá? Foi lida, e diz lá, né? E diz lá, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Está entendendo? Então não tem isso daí de ocultismo, tá? Reunião secreta, só para ancião e tal. Isso aí é como diz a profecia do apóstolo Pedro, né? Ele introduz heresias de perdição, como eu falei alguns minutos atrás, o tal do pecado de morte, né? Divulgam essas decisões ministeriais por meio de listas secretas exclusivas aos anciãos, e esses com a obrigação de, por meio de linguagem subliminar, ficar pregando, matando pessoas e destruindo famílias, numa pregação mentirosa. Tá bom?
Dá um tempinho para mim, por favor, tá? Afinal de contas, faz dias eu estou esperando que o senhor responda aí os 70 pontos heréticos da congregação, o primeiro deles, e você ficou mais de uma semana. Eu não fiquei aí dizendo que você fugiu, que você não tem como responder, nada disso. Eu acredito, estou aplaudindo a sua coragem, valorizando o seu atrevimento. Agora, você diz lá, né, que você quer essas respostas por escrito. Olha, jamais, tá? Todas as minhas respostas vão ser por vídeo e textos escritos também, tá? Porque, veja, eu não estou em função da sua pessoa. Eu tenho hoje, no meu canal do YouTube, quase 6.000 pessoas inscritas e que querem ver os vídeos que eu produzo. Você me dá licença de trabalhar produzindo vídeos para estas pessoas? Além disso, esses são os inscritos, que hoje somam, deixa eu ver aqui, para te dar um número mais exato. Tá? Vou te dar um número mais exato. De quantos, né? De quantos são inscritos no meu canal, filho. Ó, são 5.652 pessoas inscritas. E esse número está crescendo a quase 30 inscritos por dia. Por dia. Está entendendo? Quer dizer, até o final deste mês, provavelmente eu estarei com 6.500, 7.000 inscritos. É como se eu pregasse para uma congregação onde tivesse 7.000 pessoas sentadinhas ali para ouvir aquilo que eu estou dizendo, entendeu, Edivaldo? Eu não posso abandonar isso. Então, meu prezado e querido irmão, minha prezada e querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, né? Mostrando aqui, ó, as nossas verdadeiras doutrinas. São essas que estão aqui no final do nosso cenário, tá? Que já foram pervertidas. Eles resolveram, em 2013, assumir mal e porcamente as suas perversões, as suas crenças perversas e apóstatas das nossas doutrinas originais. E mostrando, né? Eu vou pegar a Bíblia aí, espera um pouquinho. Aqui, ó. Tem que mostrar tudo, senão a turma, né? Ó, a Bíblia diz a respeito delas, tá? Porque são crenças bem fundamentadas dentro das Escrituras Sagradas e acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos, entende? Tá? Eles apostataram disso aí. Isso aí para eles não diz nada. Essas doutrinas que estão aqui, para eles não vale nada. É a cabeça deles, a apostasia deles que eles estão pregando. Né? Então, você está vendo que eu estou falando a verdade? Divulgue os meus vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, tá? No Facebook. Compartilhe isso daí. Por quê, meus irmãos? É o seguinte. No nosso meio tem almas que estão necessitadas de salvação e não conhecem o Evangelho. Estão indo atrás do falso evangelho, que é o evangelho das boas obras, da firmeza, da fidelidade, de pertencer à igreja, porque batizou um monte de coisa, que o Senhor Jesus não ensinou nada disso, tá bom? Bem, agora você vai ver ao longo dos próximos 10 minutos, tá? Os 70 pontos heréticos da congregação. Recomendo que você faça uma pausa, tá? Veja o que eu estou dizendo, confira os versos que eu estou citando nesses pontos heréticos. E se ficar alguma dúvida, por favor, coloque nos seus comentários a sua dúvida, pergunta para mim, tá? Eu terei maior prazer em esclarecer você, tá bom? Nada vai ficar sem uma resposta clara e precisa dentro do ensino das Escrituras Sagradas, tá? Não se deixe levar por homens que apostataram das suas doutrinas originais. Não está difícil você descobrir isso, não. Está facinho, tá? Seja guarde bem o ensino da nossa doutrina,
o primeiro ponto de doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Não é a boca do homem, não é a boca do ancião. Um beijo nos vossos corações, fiquem todos na paz gloriosa, né, do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. cidade do eterno Deus, muito breve ali se encontrarão os santos cidadãos dos céus. Jerusalém celestial, lugar de paz e de esplendor, por fé podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar. Então o exílio findará, o povo santo reinará. Jerusalém celestial é a cidade onde entrarão os que amaram o Senhor com um sincero coração. Jerusalém celestial, lugar de paz e de esplendor, por fé podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar. Então o exílio findará, o povo santo reinará. Jerusalém celestial, de incomparável esplendor, é adornada de amor e majestade do Senhor. Jerusalém celestial, lugar
majestade, paz e esplendor, por fé podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar. Então o exílio findará, o povo santo reinará.
celestial, cidade do eterno Deus. Muito em breve ali se encontrarão os santos cidadãos dos céus. Jerusalém celestial, lugar de paz e de esplendor, por fé podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar. Então o exílio findará, o povo santo reinará. Jerusalém celestial é a cidade onde entrarão os que amaram o Senhor com um sincero coração. Jerusalém celestial, lugar de paz e de esplendor, por fé podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar. Então o exílio findará, o povo santo reinará. Jerusalém celestial, de incomparável esplendor, é adornada de amor e majestade do Senhor. Jerusalém celestial, lugar de paz e de esplendor, por fé podemos contemplar a terra que